Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. O que eu trago aqui é uma pesquisa nacional feita pelo Data Senado, que é um instituto de pesquisas do Senado Federal. É a maior pesquisa realizada no Brasil que detecta o posicionamento político do eleitor brasileiro, como ele se posiciona política e ideologicamente. E essa pesquisa, que entrevistou 21.808 eleitores brasileiros em todos os estados da federação, mostrou que predomina o eleitor que se declara de direita no Brasil. Imagine que a média nacional aponta que 29% dos eleitores indagados sobre esse assunto se declararam de direita, praticamente o dobro daqueles que se declaram de esquerda, que são 15%. Essa tendência se verifica basicamente em todos os cortes, todos os estratos que foram feitos, os cruzamentos dessa pesquisa. A predominância ou a preferência pela direita que prevalece entre os eleitores brasileiros que se identificam com algum tipo de posicionamento político. E isso se dá em todos os critérios. Se você considerar religião, renda familiar, escolaridade, idade, enfim, em todos os segmentos da sociedade, por qualquer abordagem que seja feita, prevalece sempre essa preferência pela direita. Bom, são, portanto, no Brasil todo, em média, 29% se declaram de direita, 15% de esquerda, 9% de centro, mas o fato é que 40% dos eleitores brasileiros, e são estes que decidem, que não declaram não ter nenhuma preferência política ou ideológica. E 6% dizem que, olha, não preferem não opinar, nunca pensaram sobre isso, ficaram em cima do muro. Mas o fato é que 40% estão completamente fora de qualquer tipo de posicionamento político desses tradicionais que a gente pode verificar. Bom, isso, inclusive, explica muita coisa, né? Explica, por exemplo, o fato de que eleitores ou candidatos conservadores de direita lideram na maior parte das 103 maiores cidades brasileiras, segundo o levantamento publicado hoje na Folha de São Paulo. Esse posicionamento mostra, esse levantamento mostra que a maioria dos candidatos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nessas 103 cidades são favoritos, ou pelo menos ele tem mais favoritismo do que os candidatos apoiados pelo atual presidente Lula. Agora, em política tem de tudo, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o prefeito Eduardo Paes. Ele é muito bem avaliado como prefeito e tem tudo para levar a essa eleição em primeiro turno. Mas tem algumas características interessantes. Ele não fala, o Lula não aparece na campanha no Rio de Janeiro. Assim como o prefeito Eduardo Paes evita críticas a Jair Bolsonaro. Prefere direcionar críticas apenas e muito duras ao governador do estado do Rio de Janeiro. E por que isso? Porque as pesquisas indicam que 42% dos eleitores do prefeito do Rio de Janeiro, 42% se declaram bolsonaristas. Portanto, ele não mexe no Bolsonaro, não ataca o Bolsonaro como é comum entre os candidatos apoiados pelo presidente Lula. E também, para não ofender a esses 42%, o Eduardo Paes também não quer Lula por perto. Lula também não participa, por exemplo, da campanha do Recife, porque, afinal de contas, o atual prefeito, João Campos, como a Thaís explicou, tem um favoritismo absoluto. É importante esse dado de que na maior parte das 103 cidades, candidatos conservadores lideram as pesquisas, porque são exatamente as cidades com mais de 200 mil habitantes. O que é que tem isso? Onde tem mais de 200 mil habitantes, haverá ou poderá haver segundo turno, é disso que se trata.